Paulo, sobre a mãe de Cristo. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Na sua carta aos Gálatas, Paulo diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo diz que o Filho de Deus nasceu de mulher. Mas ele referia-se literalmente a uma mulher? Neste caso, ele teria de se referir a Maria, a mãe de Jesus segundo os Evangelhos. Mas Paulo nunca se refere a Maria. A mulher que ele refere é uma alegoria sobre a lei judaica. Então ele começa assim a sua alegoria em Gálatas. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo dos tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Paulo está a criar uma alegoria. O herdeiro começa como servo até atingir a sua idade de emancipação. Alguns judeus da Galácia insistiam em que deveriam continuar presos à lei judaica. Para Paulo, a emancipação é realizada pela crença em que Jesus libertou os judeus da lei judaica. Paulo pretende convencer os gálatas a libertarem-se da lei judaica. Então Paulo continua assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Paulo usa a palavra genomeno, que não significa nascer, mas qualquer coisa como tornar-se ou ser feito de. Paulo quer dizer que Jesus foi feito de lei judaica, isto é, foi feito de escrituras. Veja-se, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que é de outro autor, não Paulo, uma utilização de uma palavra da mesma família, genontai, e como é feita a sua tradução. Mateus diz: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Paulo então explica assim a sua alegoria. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre foi por promessa. O que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos. Um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Mas, como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Paulo explica que todo este texto faz parte da sua alegoria sobre Abraão e as suas 2 mulheres. Agar, a escrava, e Sara, a mulher legítima que era estéril. Agar teve um filho, Ismael. Mais tarde, Sara deixa de ser estéril e também tem um filho, Isaque. Este Isaque é considerado pela mitologia judaica como patriarca dos judeus. Os crentes são filhos da mulher legítima. Paulo conta como, segundo o Antigo Testamento, Abraão teve 2 filhos, que foram Ismael da escrava Agar e Isaque da sua legítima mulher Sara. Depois compara os crentes a Isaque. A alegoria seria: Abraão era como Deus que sacrificou o seu filho, embora no caso de Abraão o sacrifício do seu filho não se consumou, e Isaque era como o Cristo. A ideia geral era que os crentes eram semelhantes ao Cristo, libertos da escravidão.